caros medievalistas, eu sou Ana Victória. Olá, eu sou Victoria Lohane e vamos ter nessa edição de Entrevistas Medievais uma conversa com alguns dos soldados que foram importantes para a conquista da Terra Santa. Mas antes disso, com o intuito de contextualizar, precisamos compreender o conceito de cruzadas como um termo não utilizado no momento histórico em que os nossos entrevistados estavam presentes, que passou a ser utilizado em meados do século XIII pela ideia de que os cruzados eram soldados de Cristo, marcados pelo sinal da cruz, e que por isso haviam cruzes bordadas nas suas indumentárias de guerra. Utilizaremos também conceitos como Guerra Santa, Expedições da Cruz e Peregrinação, pela adesão nos textos medievais. São expedições militares empreendidas contra os inimigos da cristandade e, por isso, legitimadas pela Igreja. As expedições cruzadísticas concediam benefícios materiais e espirituais, sendo eles, por exemplo, indulgências e suspensão do pagamento de juros para os cristãos, sendo direcionada contra os hereges e muçulmanos, seja no Oriente ou na Península Ibérica. Na maioria das vezes, a iniciativa das expedições partia do Papa ou dos clérigos, com seu financiamento pela própria Igreja ou pelos próprios cruzados. A quantidade de participantes é difícil de ser calculada, tanto pela ausência de documentação a esse respeito, tanto porque os números fornecidos são simbólicos. Sabe-se que se misturavam nas cruzadas mulheres, artesãs e também crianças. E como bem pontua o historiador Hilário Júnior, depois de ultrapassadas enquanto realidade histórica, elas permaneceram como um dado sempre presente na psicologia coletiva. Portanto, a importância do estudo das cruzadas na contemporaneidade diz respeito à continuidade da tensão, agora expressada através do preconceito, xenofobia e intolerância, que ainda perduram contra os muçulmanos na atualidade, bem como os conflitos e terrorismo religioso que acontecem tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Após essa introdução, nós vamos convocar os nossos convidados para dar início à entrevista. Bartolomeu, um soldado pobre que partiu na Primeira Cruzada, e a soldada Cateline, que também participou da conquista de Jerusalém em 1099. O Papa Urbano II realizou um discurso fervoroso aos cristãos durante o Concílio de Clermont, em 1095, sendo bastante citado entre os cronistas do relatório episódio que vocês, soldados cristãos, durante a primeira cruzada oficial, colocando suas vidas em risco em função de sua religião, utilizaram cruzes de pano sobre suas vestes e partiram para a luta contra os chamados infiéis em marcha para Jerusalém. Tal simbologia demonstra a força de suas convicções e crenças. Como você, Cateline, e os outros cristãos reagiram a esse discurso fervoroso? O discurso nos tocou, inicialmente, com uma enorme insatisfação perante a condição dos nossos irmãos do Oriente. Isso acabou fomentando em nós a necessidade de imputar-lhes a nossa caridade fraterna do cristianismo. Além disso, a revolta em face da situação do nosso território sagrado era enorme, porque Jerusalém, a nossa terra santa, é o lugar onde Jesus Cristo foi sepultado. Nós precisávamos tirá-la das mãos daqueles muçulmanos infiéis. E assim, nós gritávamos fervorosamente, Deus Vult, porque a nossa convocação com certeza era da vontade de Cristo, já que foi Ele que nos deixou esse território para que nós seguíssemos fielmente as suas escrituras. Olá, Bartolomeu. É um prazer poder conversar com você e já iniciando na perspectiva do soldado que viveu o fato, levando em conta sua natureza religiosa e questões do pensamento social que intensificaram os ânimos e inflaram a vontade de libertar Jerusalém do domínio dos chamados infiéis, por qual razão conquistar Jerusalém se tornou uma questão que levariam tantos soldados à Terra Santa? Eu me lembro do Evangelho de Mateus, onde dizia: se quiser vir depois de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O grande movimento, chamado pelo Papa Urbano II, expôs sua preocupação com Jerusalém e com a cidade de Constantinopla, em que a raça oriunda do reino dos persas invadia com violência a terra de Cristo. As peregrinações da Terra Santa, antes permitidas pelos árabes, foram reprimidas pelos turcos e passou a ser
domínio do califado, em que devíamos empunhar e tomar a Terra Santa de volta. As motivações das cruzadas foram inúmeras. As causas divinas com certeza foram as principais para que você acatasse a decisão de tornar-se um soldado de Cristo. Todavia, elas já não eram as únicas. Qual foi a outra motivação pela qual você, Cateline, aceitou fazer parte dessa empreitada? A peregrinação armada era a forma de nós conseguirmos garantir a remissão dos nossos pecados, assim como de buscarmos a nossa salvação. Mas com certeza haviam outros motivos além dos espirituais. A minha situação financeira, por exemplo, que estava bem difícil. Eu precisava garantir os privilégios que a igreja estava prometendo, como, por exemplo, poder pagar as minhas dívidas apenas quando retornasse da guerra, assim como ficar isenta de pagar impostos durante esse período. E foi por conta disso que eu decidi me tornar uma guerreira de Cristo e auxiliar na reconquista da nossa Terra Santa das mãos daqueles infiéis. A ideia de Primeira Cruzada não se desassocia, de forma alguma, de Jerusalém, como um cenário atrativo por diversos motivos. Essa afirmação ela se confirma pela extensa peregrinação e pela conquista da mesma em 1099. Nesse sentido, o que, nesta região, fazia-se de tão fundamental para a retomada de seu controle e para o interesse das camadas do âmbito social e religioso? A retomada do Santo Sepulcro e da Terra Santa representava importância para a nossa religião. Queríamos redescobrir o lugar que Jesus nasceu, viveu e morreu. A guerra e a violência foram os meios encontrados para isso. Além de, através de segurança, adquirir remissão dos pecados, a qual a indulgência plenária assegurava a nós como soldados de Cristo. Alguns tinham olhar voltado para o bem e aos lucros, tendo como interesse a rota comercial do Oriente, que já é realizada pelos italianos anteriormente, como poderia ser explorado com mais influência e consolidação do setor mercantil. Haviam aqueles que iam à expedição para harmonizar a pobreza ou opressão diante da mudança deste período, ou até para fugir da superlotação, como moradores de Flandres, da França e de algumas regiões alemãs, além daqueles que enxergavam a oportunidade de adquirir os senhorios. Conheci muitos cruzados que abandonaram todos os seus bens unicamente para atender Cristo, demonstrando a vontade de viver a fé, de consolidar o serviço de Deus e, além disso, vir recompensar com a vida eterna. Eu fui um deles. As dificuldades das batalhas demonstram apenas uma face de muitas do fenômeno da jornada cruzadística. Em seu percurso entre sua duração, você, como testemunho vivo dos fatos, consegue relatar um episódio das dificuldades que foram perpassadas por você e por aqueles que se dispuseram a lutar nesta Guerra Santa? Relembro que em marcha a Jerusalém, ao qual só conquistamos em 1099, muitos foram os males que sofremos. No ano de 1098, rumo à cidade de Antioquia, houveram muitos conflitos com os turcos e também com moradores das cidades, ao qual, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos vencer. Contudo, muitos de nossos irmãos e irmãs, infelizmente, foram mortos. Porém, o que nos alegra é saber que eles tiveram as suas almas direcionadas ao paraíso, rumo à glória de Cristo. O sítio de Antioquia foi o obstáculo mais difícil que nós enfrentamos. Em nome do nosso Senhor, nós passamos por muito frio, por enormes torrentes de chuva, enfrentando inclusive uma fome severa. Passamos por muitos sofrimentos. E todos esses sofrimentos fez com que caísse sobre muitos um enorme desânimo, fazendo com que muitos dos senhores tentassem a fuga. Direcionando o olhar
para a mentalidade religiosa diante do movimento cruzadístico, existe uma passagem do apóstolo Mateus que em seu evangelho comenta que quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, correlacionando tal fragmento com o significado da famosa Guerra Santa no contexto da época e em sua visão de cruzado que esteve presente em batalhas, podemos entender que sua luta era por uma unificação da cristandade através da peregrinação armada. Libertar os lugares santos eram nossos objetivos. Os hereges e os pagãos e os infiéis, como os muçulmanos, eram nossos inimigos, que atentaram constantemente contra a cristandade. Seria necessário combater esses grupos para implementar o cristianismo e a expansão cristã. Nessa guerra justa, utilizamos nossas forças, nossa fé, pois todos os cristãos devem estar preparados para a guerra em nome de Cristo, para alcançar a paz no futuro, pois a guerra, como pré-condição para a paz, é também um lembrete de quem resiste com coragem e arma do adversário ganhará os bens resplandecentes do reino eterno. Comunidade cristã, haveria chance de pacificar e não mais violência, e salvação das nossas almas estaria próxima. As forças do Papa também, para alinharmos para buscar a unidade cristã. Ao pensarmos em cruzadas, associamos diretamente com uma atividade composta por exércitos compostos apenas por homens. No campo de batalha e em seu trajeto havia a presença de mulheres, assim como você, Cateline, que também colaboraram para o êxito da cristandade em 15 de julho de 1099. Assim como eu, participaram das execuções. Isso pareceu natural a todos os presentes. Alguns de nós não hesitavam em usar o colã de malhas, o capacete e em manejar a espada, assim como as esposas dos normandos da Sicília. Embora a maioria de nós tenha servido apenas como auxiliar e não no combate propriamente dito, ocupando-se, por exemplo, do cuidado dos feridos ou até mesmo do suprimento de água. Durante esse período, assim como eu, várias outras mulheres foram vistas manejando seus arcos e acionando as manganetas que é a nossa artilharia. Algumas não cessavam de lançar pedras e de atingirem vários inimigos. Além disso, haviam outras que acionavam as suas manganetas com tanta habilidade que acabava colocando para fora de combate vários engenhos de atirar pedras de sitiadores. Haviam ainda as mulheres que ficavam encarregadas de trabalhar nos fossos carregando pedras. Podemos perceber que as mulheres foram tão importantes quanto os homens para o êxito da cristandade. Até mesmo aquelas que ficaram encarregadas do cuidado com os feridos e do suprimento da água foram cruciais para esse contexto.